Boa noite, pessoal. Hare Krishna. Tudo bem? Então vamos lá, mais um Noite do Dharma. Assim, a questão hoje é uma questão muito interessante, que é a questão assim, de como descobrir o nosso Dharma, como lidar com o fato de que às vezes a gente não está pronto para seguir o nosso Dharma, né? Eu vou ler aqui a questão, que é da Cristiane. Vamos ler, depois eu comento. Como o jovem estudante pode compreender qual o seu dharma vocacional dentro da sociedade para que sua vida no futuro seja abençoada com uma profissão que traga satisfação real a ele e benefícios para as pessoas? Entre os inúmeros talentos ou inteligências, ele muitas vezes fica perdido e segue assim por muito tempo, deixando as coisas acontecerem, mas sem realmente refletir com profundidade sobre o caminho escolhido. Então, é uma questão assim interessante, né, de como quando a gente tem o excesso de a gente já falou sobre essa questão em alguns outros vídeos, né? Então, um dos primeiros tardes do Dharma lá atrás foi sobre teste vocacional, foi o segundo, né? O segundo ou terceiro, não lembro, lá no comecinho mesmo, né? Sobre como a gente pode fazer algum teste vocacional que ajude a gente a descobrir o nosso Dharma. A gente também falou um pouco sobre isso em outras duas oportunidades, né, que foi sobre Dharma e educação, e também quando a gente falou quando que uma pessoa em um determinado Dharma pode cumprir o papel de outro Dharma, né, pode seguir outro Dharma. Então, assim, quem quiser ter uma visão mais completa desses assuntos também pode ver esses outros 3 vídeos, né, principalmente o sobre teste vocacional. A gente já falou, né, sobre esse tema. Mas muita gente, a gente escolheu aqui a pergunta da Cristiane porque foi muito boa, assim, muito bem formulada, né? Captou muito bem a essência da dúvida, mas muita gente tem mandado perguntas parecidas com essa, e na verdade esse é o tipo de pergunta que sempre que a gente dá uma palestra da Bhagavad Gita e fala sobre Dharma, mesmo antes aqui do Tardes, né, Noite do Dharma, desde sempre que eu lembro, sempre que eu palestrei sobre esse assunto, ou sempre que eu vi outras pessoas palestrando sobre esse assunto, sempre surge muita dúvida sobre isso, de como a gente pode fazer para descobrir o nosso Dharma, e parece realmente que a juventude é um momento de confusão maior, né? Então, eu vou fazer agora assim, uma recapitulação, algumas ideias importantes sobre isso, mas hoje eu estava pensando em fazer um pouco diferente, né? Eu vou falar alguns pontos importantes sobre esse assunto. O conceito geral a gente já falou outras vezes, e eu sei que o conceito geral muitas vezes não é suficiente para solucionar, para sanar dúvidas bem específicas, né? Então, assim, eu quero ouvir as dúvidas bem específicas que vocês têm sobre esses temas, que a gente vai conseguir elaborar melhor. Mas vamos lá, então. Bem, primeira coisa, né? Assim, a gente entende que um dos grandes pontos de dificuldade que as pessoas têm para poder descobrir seu Dharma deriva totalmente do sistema educacional que a gente tem, que não é focado nisso. Focado em permitir com que as pessoas elas aprendam uma quantidade de assuntos que estão pré-determinados no currículo, né? E tem até umas opções muito interessantes de ensino hoje em dia que já vão assim contra a corrente, que já propõem uma formação mais humana, né, mais holística. Tem o Waldorf, tem várias outras propostas pedagógicas que vão falar, não, peraí, vamos focar em desenvolver outras competências, né, do aluno, e não só ensinar um monte de conteúdo, um monte de informação para ele, porque é isso que normalmente acaba acontecendo na educação muito difundida que nós temos, do sistema educacional onde a gente foi submetido, e tem muitos ótimos, excelentes professores que tentam fazer um trabalho diferente e muitas vezes acabam se frustrando, né? Então, temos essa grande questão. Por exemplo, na cultura védica, o sistema educacional era baseado no que é conhecido como gurukulas, que eram pequenas escolas assim, de vilarejos, onde o professor, o guru, ele não era só um professor de vida material, né, de assuntos seculares, assuntos práticos, pragmáticos, né, mas também ele era um professor de vida espiritual, ele estava ensinando a essência do Dharma. Então era muito interessante, porque bem, o conceito de você entender que você tem uma missão na vida já era assim, imposto para você desde o começo da sua infância, desde o começo da sua vida educacional, né?
E isso permeava todos os outros assuntos assim que você ia aprender, toda a experiência pedagógica que você ia ter era embebido assim dentro desse conceito de Dharma, né? E esse professor estava ali junto, te treinando, observando suas tendências psicológicas, te aconselhando. Então a gente tem que entender que a nossa vocação, ela está diretamente ligada, né, o ponto mais importante, aquilo que nós não conseguimos deixar de fazer, e não só algo que nós fazemos bem, né? Porque você pode ter realmente uma habilidade para fazer algo natural, instintiva, mas se você treinar, muitas habilidades nós podemos desenvolver, né? Tem habilidades que nós nunca vamos desenvolver, né? Por exemplo, eu posso fazer quantos anos for de autoescola, eu nunca vou aprender a dirigir, assim, isso é impossível para mim. Mas, em geral, a música eu também nunca vou conseguir aprender, infelizmente, porque eu gosto muito. Mas, assim, em geral, a gente consegue aprender coisas pelas quais a gente se treina. Mas a gente vai ver Krishna falando na Bhagavad Gita que não, a ideia não é essa. O nosso Dharma é aquilo que a gente não consegue deixar de fazer, é mais do que aquilo que a gente faz bem, né? Então, por exemplo, uma pessoa que ela tem a tendência inata, que naturalmente a psicologia dela é voltada para proteger as pessoas, né? Ela tá sempre assim, querendo se envolver em causas e comprar brigas e ir lá e combater injustiça. Isso é o Dharma dela, assim, ela é desse jeito, né? Então ela já é uma pessoa assim um pouco mais agitadinha, né, apaixonada, ela já não consegue ver um problema e não ir lá e tomar partido. Então o que acontece? Você tem que domesticar essa sua natureza, você tem que afinar ela pro Dharma. Porque se você não usar ela pro Dharma, você vai usar ela de outra forma e vai ser uma forma que não vai ser legal. Né? Então o Krishna fala isso, a repressão não leva a nada, não adianta a gente reprimir a nossa psicologia, e a nossa psicologia ela está apontando para qual é o nosso Dharma. Então o primeiro ponto, né? Você tem que entender qual é aquilo que você não consegue deixar de fazer, se aquilo que você não consegue deixar de fazer é criar, especular, raciocinar, você tem que ver, né? Então é isso. Então esse guru, ele também estava observando a formação da sua psicologia, desde a sua infância, ele ia te acompanhando, e não só da sua psicologia, mas também do seu caráter. Porque o caráter que nós temos, a pureza que nós podemos observar em nós mesmos, vão ajudar a gente a descobrir o nosso Dharma, né? Então, mesmo que alguém tenha a sua habilidade muito bem desenvolvida, entenda como é a sua psicologia, se o caráter dessa pessoa não é tão puro, se ela não é tão honesta, ela vai ter dificuldade de entender qual é a missão que ela tem para cumprir nessa vida, porque o Dharma não é só você descobrir sua habilidade e usar essa habilidade, é muito mais, né? Então, esse ponto é importante. A gente tem que entender que a educação ela também deveria cumprir esse propósito de nos tornar íntegros, de nos tornar puros. E claro que muitos pedagogos tentam fazer esse trabalho de tornar seus alunos pessoas melhores, mas muitos não tentam, muitos assim só vão no automático e ensinam o conteúdo técnico que eles deveriam ensinar, e isso não torna ninguém uma pessoa melhor, né? Quando ela consegue entender o conteúdo, porque muitas vezes não nem vai conseguir, mas quando só consegue entender o conteúdo, isso só torna ela uma pessoa mais informada. Mas assim, você ter conhecimento e não ter caráter significa que você pode usar esse conhecimento até para o mal, para poder prejudicar outras pessoas, né? Então, esse é um outro ponto. E a gente sabe que o nosso sistema educacional não é voltado para isso, então é natural que ele cause confusão nas pessoas, principalmente num jovem que vai ter que escolher uma profissão, né? E aí vem outra confusão. O nosso Dharma ele não está diretamente ligado, assim, o nosso Dharma ele não é limitado, né? Ele está ligado, diretamente está ligado, deveria estar ligado. Então, o Dharma é algo muito maior do que a nossa profissão. Então, por exemplo, digamos que você tenha, como a gente já falou, o Dharma de proteger as pessoas. Assim, isso, independente da profissão que você tiver, você vai conseguir exercer esse Dharma, uma vez que você descobre que é isso que você deve ser, é o papel que você tem que cumprir. Digamos que você esteja numa empresa e você seja um burocrata nessa empresa, ainda assim você pode usar a sua influência, você pode usar a posição que você tem nessa empresa para proteger as pessoas, para permitir com que elas façam o seu trabalho da melhor forma possível, que elas tenham um ambiente mais agradável para elas trabalhar, que não exista abuso de poder dentro da hierarquia daquela empresa, né? E assim, você não é um soldado, você não é um jurista, você é só um burocrata em uma empresa, mas você está exercendo o seu Dharma, né? Então, muitas vezes a profissão
Nós não temos controle sobre tudo. Muitas vezes, né, a gente vai ter contas para pagar, coisas práticas para resolver, e não dá para ficar esperando cair assim do céu o emprego dos sonhos que resume totalmente o Dharma que você acha que você tem que cumprir, um ambiente totalmente agradável, onde tudo que você vai fazer é incomodar a gente. E pronto, né? Temos que entender isso, temos que ser maduros para entender isso, né? Não podemos negar que isso faz parte da nossa experiência nesse mundo material. Então tá, a gente já entendeu que o sistema educacional ele é um grande problema para a gente poder descobrir o nosso Dharma, viver o nosso Dharma. Prabhupada ele queria ajudar a corrigir isso, né? Tanto que Prabhupada pediu para os seus discípulos criarem o Varnashram College. O Varnashram College era como uma espécie de faculdade do Dharma, né? Uma faculdade que não só ia cumprir os propósitos pedagógicos de pesquisa, atividades de extensão, né? Que uma universidade normalmente contempla, mas ela também ia ser uma universidade para ajudar as pessoas a descobrirem qual é o seu Dharma e descobrirem como viver o Dharma, né? Prabhupada pediu muito para os discípulos dele, algumas pessoas que estão focadas nisso, em tentar criar esse sistema. A gente sabe que não é algo simples, mas tem gente trabalhando nisso. A gente mesmo no Clube do Dharma está discutindo um pouco sobre como a gente pode fazer essa questão, ajudar dentro da nossa limitação a fazer algum projeto que possa ajudar, né, nesse sentido. A gente está tendo essa discussão lá no Clube do Dharma, está bem legal para quem quiser participar. Mas o ponto é, legal, a gente muita gente nesse sentido, mas não temos esse sistema. Muitos de nós já fizeram sua formação, já terminaram a sua formação, inclusive há um tempo. Então, como nosso Dharma simplesmente por medo, né? Medo mesmo. Medo de mudar, medo de ter experiências novas, medo de fazer coisas novas, de tentar alternativas, de sair da nossa zona de conforto. Ontem a gente falou bastante sobre isso, né? Sobre a influência do modo da ignorância, né? Como a gente pode superar a determinação que surge baseada no modo da ignorância, e o modo da ignorância faz isso, né? Faz a gente ter medo do futuro, medo de mudar, faz a gente ficar muito acomodadinho, né? Com a nossa vidinha. E assim, isso realmente não é uma postura de alguém que está querendo ter vida espiritual. É muito fácil a gente confundir assim, estabilidade com estagnação, né? A gente achar que a gente está tendo uma vida estável, sustentável, quando na verdade a gente só está estagnado, a gente não está melhorando. E todo mundo tem que melhorar. A gente vê no quarto canto do Bhagavatam, Prita Maharaja, que foi assim, um grande rei que entendeu a essência do Dharma. Ele está dando uma grande palestra sobre o Dharma e ele fala que é horrível a morte de alguém que não se aprofundou no Dharma, de alguém que não fez isso por causa de medo, que se acomodou, que não, né? A pessoa... É muito provável, às vezes a gente consegue ser bem sucedido em alguma coisa e pronto, a gente se acomoda e fica naquilo ali o resto da vida, né? Então, Prita Maharaj está falando que é uma morte horrível para essa pessoa, que ela vai morrer frustrada, ela vai morrer, assim, pequena, né? Ela vai morrer limitada. É uma vida que não vale a pena. Você vai morrer com a sensação de que teve uma vida que não vale a pena, simplesmente por medo. Mas é muito fácil a gente ficar vitimado por esse medo, né? E aí a vida vai passando, e aí você, pronto, né? Se acomoda numa situação. Aí quando vem filhos, vem tudo mais, você começa a envelhecer. É muito fácil. Tem tantos boletos para pagar, tem coisas do dia a dia, muitas vezes são a muleta perfeita que a gente usa para esconder o nosso medo, né, de mudanças, de entender mesmo o script que Krishna está planejando pra gente. A gente tem sempre que mudar. A gente falou bastante sobre isso ontem também, né? Então o vídeo de ontem também é um complemento legal para isso. E aqui a gente tem duas possibilidades na vida, que é crescer ou diminuir. Ficar parado não existe. Quem fica parado é simplesmente passado para trás pela história, né? Então esse é um ponto, medo. Outro ponto, assim, que eu acho que a gente não leva em consideração é que a gente tem uma postura, aprendemos a ser assim, né? A nossa cultura, que é uma cultura baseada no modo da paixão, fez com que a gente se tornasse extremamente imediatista, né? Então a gente quer resultados muito rápidos, né? Mas nada na vida acontece rápido, nada nesse mundo que vai ser duradouro acontece rápido, né? Se você vê período de gestação
de quase todos os animais é muito longo. Para vir uma criança, para vir um outro ser vivo, existe um período muito longo de gestação. Quando a gente faz uma plantação, essa plantação demora para frutificar, para crescer. Então por que a gente acha que descobrir o nosso Dharma tem que ser algo rápido, instantâneo? O Dharma que a gente tem nessa vida, que é a nossa vocação, a missão que a gente tem que ter nessa vida, na verdade é uma forma da gente se preparar, de nós nos treinarmos para a gente descobrir qual é a nossa relação eterna com Deus, que é o Sanatana Dharma, o Dharma eterno. E esse Sanatana Dharma, ele não vai ser uma coisa de uma hora para outra, assim, que uma hora você está totalmente influenciado por Maya, pela ilusão material, você acha que você é o corpo e na outra hora, né, você descobriu qual a sua relação eterna com Krishna, você tem total intimidade com Deus. Não, a gente vai descobrindo a nossa relação aos poucos, né? À medida que a gente canta a nossa japa, à medida que a gente leva com seriedade o nosso processo espiritual, a gente vai tendo pequenos insights de qual é a nossa relação com Deus. A gente vai tendo, assim, amostras grátis, pequenas provas disso, né? E a gente vai avançando aos poucos, né? E toda vez que você tem um novo insight, que você percebe algo, que você concretiza algo da sua relação com Deus, é como se você estivesse vivendo uma vida totalmente nova. Ainda que você estivesse fazendo as mesmas coisas que você faz, você vai fazer todas elas com um novo sabor, com um novo temperamento, assim, com uma nova postura, com uma nova inspiração, porque agora você se tornou uma nova pessoa, você descobriu algo a mais sobre quem você é, você tem uma peça nova do quebra-cabeça, né? E já que o nosso Dharma vocacional ele foi feito para nos preparar para isso, a gente não vai descobrir a nossa vocação de uma hora para outra, né? Então as pessoas têm qual é a sua vocação, né? Uma hora qual é a minha vocação, mas se fosse isso, ia ser uma coisa muito chata, muito acabada, né? Assim, o que é prazeroso, o que deve ser a nossa meta, é a jornada para descobrir o Dharma, né? É algo que a gente vai construindo ao longo da vida. Não é um retrato assim, acabado, você foi lá e pronto, descobriu o seu Dharma de uma única vez. Não, é algo que você vai experimentando, você vai tendo novos insights, novas percepções sobre isso, e toda vez que você percebe algo novo sobre o seu Dharma, você ganha uma visão totalmente nova da vida. Quando você descobre algo novo a respeito de você, toda a sua vida se torna nova, toda a sua vida se torna inédita, né? Então isso que é o interessante do Dharma. O fato da gente ir descobrindo ele gradualmente, não de uma vez definitivamente, muitas coisas assim que assim, coisas que a gente faz no futuro que depois vai servir para você fazer outra coisa, né? Coisas simples, elas podem dar origem. Às vezes a gente pode achar que agora eu vou ter essa experiência profissional, mas poxa, isso não é o meu Dharma, mas é uma experiência. A gente vai ter novos elementos, novas ferramentas para viver esse Dharma. Então, alguns exemplos práticos sobre isso, né? Por exemplo, um escritor que eu gosto muito, né, que é o Tom King. O Tom King, ele, de alguma forma, ele tinha um interesse assim, pela vida militar e ele virou agente da CIA. Né? E aí ele fez algumas operações internacionais, ficou um bom tempo em Bagdá e ele mas ele ficou realmente depressivo o período que ele passou em Bagdá, quando ele viu toda a situação política, toda a situação social lá, que ele lidou com muitos civis, assim, coisas que eram simples de serem resolvidas, mas não foram. E assim, ele realmente ficou com problemas assim psicológicos, né? Ficou depressivo. E aí, quando ele foi tentar tratar a depressão dele, ele descobriu que uma forma dele realmente dar uma... Ele sempre gostou de escrever, nunca tinha dado muita bola para isso, mas ele sentiu que se ele escrevesse sobre depressão, sobre personagens deprimidos, ele poderia talvez curar a própria depressão dele, além de ajudar pessoas que estavam sofrendo de depressão. E foi o que ele fez, né? Ele escreveu uma literatura muito boa, tem escrito, né? Tá vivo ainda, sobre esse sentido, Leões de Bagdá, né? Também Serei Salvo pelo Amor, muita literatura interessante nesse sentido. Então, e é o que ele virou, né? Ele virou escritor profissional. E agora ele sente que ele está vivendo a missão da vida dele, mas se ele não tivesse tido essa experiência real, concreta, né, de ter sido um agente da CIA, ele não ia ter podido fazer isso. Então ele precisou dessa experiência para fazer depois aquilo que ele entende que é a missão dele nessa vida. Ele não ia ter esse elemento, ele não ia escrever com veracidade, com autenticidade sobre depressão se ele mesmo não tivesse tido a experiência que ele teve, né?
Então, tem muitos outros casos sobre isso. Outro escritor que eu gosto muito, que é o Gabriel Garcia Marques também, né? Ele sempre quis ser escritor de livros, né? Sempre quis esse tipo de literatura da pessoa mente. Ele fala que você descobre mais da pessoa quando ela está mentindo do que quando ela está falando a verdade, né? Então ele observou assim nuances muito interessantes na psicologia das pessoas. E aí depois, quando ele trabalha como roteirista em Hollywood, ele tem a oportunidade de escrever muitos diálogos rápidos. E aí ele faz um exercício criativo muito interessante, né? Na hora de fazer diálogos, como que ele ia escrever diálogos autênticos, né? Diálogos autênticos eram diálogos imperfeitos. Então ele teve esse trabalho de ficar observando como tudo aquilo que a gente fala é imperfeito, tudo aquilo que a gente fala. Muitas vezes a gente fala pela metade, a gente não fala aquilo que a gente gostaria de falar. E aí tudo isso ajudou ele a amadurecer para depois ele virar o grande escritor, o prêmio Nobel que ele foi, fazer assim a grande clássico da literatura latina, né, que foi 100 anos de solidão. Então ele precisa de muitas outras experiências para poder amadurecer e chegar no ponto de ter aquilo, né, que aquilo que ele realmente fez, né? O Steve Jobs, né, que uma das coisas assim mais incríveis que tinha nos primeiros Apple era o fato de ter várias fontes. Ninguém nunca tinha pensado nisso, você ter várias fontes. Mas ele pensou porque ele fez um curso de caligrafia na faculdade, né? Uma coisa que uma pessoa que estuda computação não pensa nisso, caligrafia. Mas ele aprendeu vários tipos de caligrafia e por aí vai. Então a gente precisa dessas experiências, às vezes experiências simples, ajudam a gente a fazer coisas grandiosas no futuro. Porque tudo aquilo que nós fazemos são coisas simples, né? Assim, o somatório de coisas simples bem feitas é que no futuro vai gerar algo grande. Quando a gente tenta fazer algo grande sem prestar atenção nos detalhes, sem prestar atenção em coisas simples, o que acontece é que isso é uma tentativa totalmente artificial, né? Isso é algo totalmente egóico, né? Egoísta mesmo. Então a gente tem que prestar atenção nos detalhes. Mesmo nos Vedas, se a gente vê o exemplo de pessoas que fizeram coisas incríveis, elas fizeram coisas incríveis porque elas faziam com muita sensibilidade as pequenas coisas do cotidiano delas, né? Por exemplo, um dos grandes heróis do Srimad Bhagavatam é o grande rei Ambarish Maharaj. Ele era um rei muito poderoso, muito forte, com muito poder nas mãos, mas o Bhagavatam fala por que ele era tão poderoso. Ele era tão poderoso porque todos os dias de manhã, antes de tomar o jejum dele, ele abria as portas do castelo e recebia todas as pessoas que queriam fazer uma crítica ao reino dele. Você podia ser assim o mais baixo dos plebeus, você podia ir lá diretamente e ele ia te receber e você podia falar na cara dele todas as críticas que você tinha ao governo dele e ele ia ouvir com toda empatia e ia fazer tudo para corrigir o problema. Então, assim, por que ele foi um grande rei? Poderoso, forte, fez um reino assim extremamente bem estabelecido, porque antes de mais nada ele era um bom ouvinte, ele fazia esse serviço de ouvidoria, ele mesmo pessoalmente, para todos os cidadãos do reino, com muito cuidado, com muito carinho, né? Então, assim, a coisinha banal que ele fazia dia após dia, ano após ano, de ouvir as pessoas, permitiu que ele se tornasse um rei muito poderoso, né? Ou então, por exemplo, Sanatana Goswami, que foi um dos maiores sábios védicos, escreveu alguns dos livros mais maravilhosos que nós temos. Ele era conhecido como o pai de Vrindavana, porque ele morava no local sagrado de Vrindavana e o que ele fazia era, dia após dia, aconselhar as pessoas em assuntos que aparentemente eram extremamente ordinários, comuns, né? Por exemplo, a pessoa tinha um problema, em Vrindavana a maior parte das pessoas levavam uma vida simples, né? Agricultores. Então a pessoa estava com um problema na plantação dela, ia lá falar com o Sanatana Goswami e ele ia lá e dava dicas do que ela poderia fazer, porque ele era muito instruído. Então ele dava dicas do que a pessoa poderia fazer para curar aquela praga, melhorar a produtividade da horta dela, coisas simples, né? Aí deu problema nas vacas, ele ia lá e ensinava a pessoa a manejar melhor o rebanho dela, cuidar melhor das vacas. Aí um casal que brigava, ele ia lá e ajudava o casal a fazer as pazes. Ele passava um bom tempo fazendo isso e com isso ele foi aprendendo muito da natureza humana. Então nos livros dele ele fala sobre Bhakti, sobre devoção a Deus no estado mais elevado, mais refinado, mais avançado possível. Mas Bhakti, essa devoção, ela é desenvolvida por nós humanos e quando a gente pratica o processo de devoção. Então se você explica toda a arte da devoção, mas esquecendo que quem vai praticar essa arte é uma alma que está condicionada em um corpo com uma psicologia humana, você vai estar ensinando um processo que é muito bonito na teoria, mas que não tem nenhuma eficácia na prática. E ele não. Ele ensinava um processo que poderia ser seguido por qualquer um, que era extremamente eficaz, porque ele conhecia as pessoas para quem ele estava ensinando. E como que ele ganhou essa maestria? Não foi de uma hora para outra que ele se tornou o maior teólogo
assim, o maior não, mas um dos maiores teólogos da época dele. Foi porque dia após dia ele estava fazendo a tarefa simples de ouvir as pessoas nos seus assuntos pequenos, ordinários, e resolvendo isso com todo o coração. Então, muitas vezes a gente pensa assim, nossa, o que eu quero ser daqui a 15, 20 anos? Mas a gente esquece as pequenas coisas que a gente vai ter que fazer ao longo disso tudo, né? E qualquer coisa sólida que a gente queira fazer na vida, a gente vai fazer isso a partir de pequenas ações no dia a dia. Então a gente tem essa coisa muito imediatista e algo que a gente deveria realmente refrear. Um jovem tem que entender que ele pode tomar uma decisão, por exemplo, se ele está em dificuldade em escolher se ele vai fazer psicologia ou direito, ele pode escolher uma das duas coisas e depois aquilo, se a gente precisa de experiências para entender as coisas, né? Então você tem que se lançar em uma experiência. Quando ele fizer aquilo, digamos que ele escolheu direito, o próprio fato dele estar exercendo a atividade lá, a advocacia, o que seja, a aplicação que ele der para o direito, vai permitir que ele entenda muito sobre psicologia humana e depois ele vai poder aplicar assim, isso no estudo dele de psicologia. Assim, as coisas nesse mundo, as disciplinas desse mundo, as atividades que a gente faz não são coisas herméticas, estanques, elas se relacionam entre si. E quando você tem conhecimento em uma coisa, você pode usar isso para fazer outra atividade, né? E outra coisa que a gente tem que entender é que, como Krishna mesmo fala na Bhagavad Gita, qualquer fogo vai ter fumaça. Ou seja, tudo aquilo que a gente faz nesse mundo é imperfeito porque nós, quando estamos condicionados pela matéria, somos imperfeitos e a matéria por si só ela é imperfeita. Então imagina, pessoas imperfeitas fazendo coisas no mundo imperfeito só vai poder dar em coisas imperfeitas, né? E a gente quer ser perfeitinho, a gente não gosta de errar, mas quem não erra, não aprende. E esse mundo não foi um mundo pra gente ser perfeito. O mundo pra gente ser perfeito é um mundo espiritual. Esse é um mundo pra gente aprender. E a gente aprende fazendo coisas, assumindo riscos, em última análise, errando, né? Temos que aprender com os nossos erros. Não tem problema errar. O que tem problema é você ficar refém do erro, fazendo sempre o mesmo erro e não aprendendo com ele, né? Então a gente tem que tomar uma atitude, esperar que, assim, tá pronto para fazer algo e ter alguma decepção, porque toda escolha que a gente fizer nessa vida vai trazer algum grau de decepção pra gente, vai trazer algum grau de frustração e a gente tem que usar essa decepção favoravelmente, aprender com ela para na próxima escolha você fazer uma escolha melhor e dá para você transformar aquele aparente erro num acerto. Então é isso, né? A gente tem muitas expectativas falsas a respeito desse mundo e por causa disso a gente fica confuso, sem conseguir escolher aquilo que a gente vai fazer, achando que a gente está diante de uma coisa impossível, mas é porque as nossas expectativas são impossíveis, as nossas expectativas são totalmente irreais, incompatíveis com a natureza desse mundo, né? E por fim, assim, um ponto extremamente importante que os Vedas batem sempre nessa tecla é que a gente só vai descobrir o nosso Dharma quando a gente viver na companhia de uma pessoa que já descobriu e já está vivendo o Dharma dela, né? Então essa coisa da sadhusanga que a gente fala muitas vezes é extremamente importante nesse sentido. Os Vedas falam que a gente nunca vai descobrir o nosso Dharma enquanto a gente não viver na companhia de uma pessoa que já descobriu o Dharma dela, enquanto a gente não ouvir sobre essa pessoa o conhecimento que ela tem para nos transmitir e enquanto a gente não ajudar essa pessoa. A gente tem que ajudar ela a viver o Dharma, assim, a cumprir o Dharma dela que ela já sabe que ela já está vivendo. Quando a gente, com humildade, ajuda uma pessoa que já sabe, já entende o Dharma, já está vivendo o Dharma dela, quando a gente ajuda ela a cumprir ainda melhor o Dharma dela, a gente vai estar ganhando uma experiência tácita, uma experiência prática sobre o Dharma que nenhum livro vai poder transmitir pra gente, nenhuma palestra vai poder transmitir, e aí a gente vai ter uma visão mais completa e mais viva realmente do que é o Dharma, e isso vai ajudar muito a gente a descobrir o nosso próprio Dharma. Então é isso, pessoal. Então, como falei, ia falar um pouco menos hoje. Não sei se rolou mesmo, mas agora queria ouvir vocês, se tem perguntas. Então, por enquanto eu tenho uma, então, para dar tempo o pessoal fazer perguntas. Uma pessoa que errou na escolha dela e ela já está com uma certa idade, sei lá, mais de 30 anos. Ela errou na escolha, ela sente que o Dharma dela não foi a profissão que ela escolheu, a faculdade que ela fez. Ela está descobrindo, ela está se encaminhando, porque ela tem mais espiritualidade, ela vive mais a espiritualidade. E ela precisa necessariamente fazer um curso superior, passar por todo aquele processo que a gente passa na juventude para seguir o Dharma dela, para executar o Dharma dela,
Ou é algo que a gente diz que é um dom divino? A gente não precisa necessariamente fazer cursos e ter diplomas para executar o verdadeiro Dharma. Então, a Dandara perguntou aqui, assim, por exemplo, não sei se todo mundo conseguiu ouvir, mas vamos repetir só por segurança, né? Se uma pessoa, ela descobre, se ela, sei lá, já tem uma certa idade, né, e viu que aquela profissão dela não reflete o Dharma dela, tá um pouco decepcionada com a escolha dela, e agora ela entende melhor o Dharma dela, já por causa da própria espiritualidade dela, ela se encaminhou para descobrir o Dharma dela, e agora ela precisa necessariamente fazer um curso superior para poder viver esse Dharma na plenitude, ou não é suficiente, assim, o próprio fato dela ter uma habilidade dada por Deus, aquilo é a missão que Deus deu para ela já vai conseguir desempenhar aquilo bem, sem a necessidade de mais um curso extra nessa altura da vida. E a resposta depende muito de cada caso, né? Assim, isso é algo extremamente relativo, né? Cada caso vai ser um caso. Com certeza, não necessariamente a nossa vocação, o melhor lugar talvez que a gente aprenda isso seja numa faculdade. Pode ser que seja, muitas vezes uma faculdade vai enriquecer muito a gente, mas podemos ter experiências incríveis, né? Podemos amadurecer muito com muitas experiências práticas nesse mundo que não necessariamente vão refletir assim, algo que só é aprendido no ambiente acadêmico. Por exemplo, eu conheço um grande editor de livros internacional, que é o Jayadvaita Swami, que ele nunca fez faculdade nenhuma, ele não fez uma faculdade para aprender letras e editar livros, ele trabalha com edição desde os 16 anos de idade. E ele, assim, é incrível porque muitos grandes editores, grandes centros acadêmicos de pesquisa sobre tradução, localização, adaptação de clássicos literários consultam ele para ouvir a opinião dele, porque ele trabalha mais de 40 anos nesse ramo, ele é um dos editores mais incríveis do mundo e nunca fez um curso nesse sentido, ele foi totalmente autodidata. E é aquilo, né? Ele foi tendo experiências, foi errando, foi aprendendo com os próprios erros, né? Então a formação dele não é nesse sentido. Alistair McGrath, que é um dos maiores teólogos vivos atualmente, né? A formação dele é de engenheiro, ele é um químico, né? E um químico dos bons, né? Ele fez a formação completa, né? Ele fez graduação, fez mestrado, doutorado e fez até um pós-doutorado em química, mas ele viu que ele se realizava plenamente era na teologia. E ele usa a habilidade dele de químico, de trabalhar com método científico, para fazer uma teologia. Ele é cristão, né? Ele é cristão anglicano, então ele estrutura toda a explicação teológica dele, ele sistematiza a teologia dele no método científico. Então ele usa o background dele de cientista, de químico, para aplicar isso na teologia, né? Então, assim, a formação dele não é de teólogo, é de químico, né? Ele estudou teologia também, mas não com a mesma intensidade que estudou química, e não fez toda essa formação depois de novo para ser teólogo, mas conseguiu se virar bem. Mas em alguns casos, não, a pessoa vai querer, depois de uma certa idade, ter uma outra formação e fazer tudo de novo, se ela curtir, né? Se isso não for atrapalhar questões práticas da vida dela, legal. Mas não é necessário, apesar de que é algo que pode ajudar bastante se for bem feito, né? Mas não é necessário, não. Aí vai depender da vida de cada um, por isso que a gente falou, né? É importante a gente se conhecer e é importante a gente ter uma guia, uma ajuda ali por perto, porque isso é algo muito particular. Mas não necessariamente vai precisar de uma outra formação acadêmica nesse momento. Daria vontade de desistir se fosse assim. A Adamo falou que pode dar vontade de desistir se fosse assim, né? Depende de cada um. Tem pessoas que, não, pelo contrário, isso ia significar um ímpeto novo. Nossa, legal, vou poder fazer uma outra formação a essa altura do campeonato, vai ser algo incrível, assim, algo que vai tornar a vida fresca de novo, né? É algo muito particular, é por isso que depende da natureza da pessoa, depende da psicologia da pessoa, depende de muitos fatores, muitos parâmetros, né? Eu, por exemplo, assim, tô na reta final do meu doutorado e fico pensando assim, caramba, não aguento mais isso, tô doido para acabar. Finalmente meus professores, meus orientadores falaram essa semana que eu já acabei meu doutorado, assim, que a quantidade de produção que eu tenho agora é só defender a hora que eu quiser.
E assim, eu já tô saturado, né? Porque foram anos assim pesados, mas eu sei que eu vou querer fazer outro doutorado antes de morrer. Então, depende, isso muda muito de pessoa para pessoa. Lembras? Me lembro. Semana que vem, vai rolar semana que vem. Eu acho que já tá marcado. A gente vai divulgar só pra ela. Eu acho que vai ser na terça ou quarta-feira da semana que vem. Fica tranquilo, vai ter um especial semana que vem. A Bruna, quais técnicas você indica para descobrir o meu Dharma? Então, é isso, né? Primeiro de tudo, autoconhecimento, entender, para você descobrir qual é o seu Dharma, primeiro você tem que entender quem você é e o que significa Dharma. Então, sem conhecimento, todo o processo fica muito difícil, né? A gente tem que entender esse ponto, que o Dharma, ele é baseado no nosso padrão psicológico principal. Então, por exemplo, se você pega uma pessoa que o Dharma dela é filosofar, é iluminar as pessoas com conhecimento, perceber coisas, né, a respeito da natureza desse mundo que outras pessoas não perceberam, ser um intelectual, né, de uma forma geral. Você bota essa pessoa para fazer qualquer atividade que for, ele vai fazer com esse padrão que não são explícitas naquilo, né? Assim, se você bota ele para tomar conta de um jardim, ele vai tomar conta do jardim, mas assim, matutando, raciocinando sobre qual é a natureza das plantas e o que significa a estética das plantas, né? E ele vai ter uma visão profunda das coisas, naturalmente ele vai ficar pensando e refletindo, isso é o que ele faz. Se você bota essa pessoa para administrar, ele pode até administrar, ele pode aprender técnicas de administração e administrar, mas quando ele administrar, ele vai administrar como um filósofo, ele vai estar administrando pessoas e vai estar refletindo sobre qual é a natureza humana, e ele vai estar administrando bens, e ele vai estar refletindo sobre qual é a ética na administração dos bens, porque ele é um filósofo, ele é alguém que pensa, e ele vai pensar o tempo todo. Né? Se você bota uma pessoa que o Dharma dela é liderar, qualquer função que você bote ela para fazer, ela vai querer começar a liderar as outras pessoas, vai querer juntar as pessoas, organizar elas melhor para elas produzirem mais, ver se as pessoas estão satisfeitas, qualquer coisa que ela fizer. Se o Dharma da pessoa é fazer coisas práticas, você pode botar ela fazendo qualquer coisa e ela vai começar a fazer coisas práticas, né? Eu lembro de um secretário que tinha lá no departamento, né, da universidade onde eu estudo e trabalho, assim, que ele foi galgando assim, posições, né, altas assim, na hierarquia burocrática da faculdade, mas ele nunca perdia o hábito dele mesmo resolver coisinhas simples. Ele gostava, ele não precisava, ele tinha outras pessoas à disposição dele, mas ele gostava de fazer coisas práticas, né? E isso fazia parte da natureza dele. Então, assim, a nossa natureza, ela não muda. Então, para você descobrir qual é o seu Dharma, a melhor coisa a fazer é ter diferentes experiências. Isso é algo que, às vezes, a gente se fecha muito, de ter diferentes experiências. E aí, quando você tem todas essas diferentes que existe, esse denominador comum que tem em você mesmo, quando você está executando diferentes atividades, é aquilo que aponta para qual é o seu verdadeiro Dharma, né? O seu Dharma é pensar, o seu Dharma é produzir, o seu Dharma assim, vai existir um padrão que você não vai conseguir reprimir, um padrão que inevitavelmente vai se manifestar enquanto você estiver fazendo todas as atividades. Então, eu repito, nosso Dharma não é aquilo que a gente necessariamente faz bem, faz instintivamente, mas o nosso Dharma é aquilo que a gente não consegue deixar de fazer, independente do ambiente, independente da tarefa, independente do tempo, independente do local, independente da circunstância. A nossa natureza vai se manifestar. A gente vai ou começar a organizar as coisas, ou vai acontecer algo, né? Isso é uma indicação de qual é o nosso Dharma. A Nádia, dos 360, fez outra pergunta. Mandiaribava, e aí Mandiaribava? Tá em todas também, né? A Nádia fez outra pergunta. Tá, peraí. Tem outras aqui antes ainda, da Mandiari. A Nádia, de novo. O Dharma pode ser apenas uma inspiração? A inspiração faz parte do Dharma, mas não, porque o Dharma, a própria palavra Dharma significa que aquilo torna você melhor, torna o mundo melhor, aquilo é o projeto de Deus para a sua vida. E o Dharma, quando a gente vive ele, a gente vai passar por duas circunstâncias.
em alguns momentos o Dharma vai nos inspirar tremendamente, a gente vai sentir realmente que a gente tem um vigor novo na vida, que a gente está se descobrindo, que a vida é maravilhosa, que eu estou fazendo algo incrível para o mundo. Então tem momentos no Dharma que é isso, que você está altamente inspirado, e tem momentos no Dharma que são justamente o contrário, exausto, você ter resiliência, ter tolerância, ter paciência, são virtudes espirituais imprescindíveis se a gente quer desenvolver pureza. Então o Dharma ele também vai forçar a gente nesse sentido. Uma vez que a gente descobrir nossa missão, aquilo que a gente tem que fazer, vai ter momentos difíceis, vão ter momentos desagradáveis, nem um pouco inspiradores, e a gente vai continuar fazendo. Você vai se manter fazendo. Então tem momentos que seguir o Dharma é justamente o contrário de estar inspirado. É não estar inspirado, mas mesmo assim fazer aquilo porque você entende que ao fazer isso, você está salvando o mundo e você está salvando a você mesmo. Você está ajudando o mundo e você sente algo novo, que você cresce pra caramba. Mas vão ter momentos no Dharma que não vão ter inspiração. Então essas inspirações elas fazem parte, elas são como amostra grátis, são aquilo que impulsionam a gente, mas vão ter momentos que não tem inspiração. Então apesar disso estar incluso no Dharma, o Dharma não pode ser resumido só numa inspiração, ele é algo muito mais completo, muito mais tocado, emocionado, ou então se sente iluminado. O Dharma, ele é aquilo que nos sustenta fazendo a coisa correta, mesmo quando a gente não tem nenhum motivo para estar fazendo a coisa correta. Aí ela tá perguntando, mas eu não posso ter vários Dharmas? Pode. Sim, isso sim. Nós temos um Dharma principal na nossa vida, mas existem muitos outros manifestações, porque, na verdade, existe um único Dharma, né? Que é o Sanatana Dharma, o Dharma eterno, que é o Dharma de servir. E servir significa tanto servir a Deus, quanto servir as demais almas. E isso vai se manifestar na nossa vida de muitas formas, né? A nossa vocação, o Dharma que a gente tem de cuidar das pessoas que, por causa do nosso karma, nasceram ligadas a gente, como a nossa família. O Dharma de cuidar desse mundo, o Dharma de cuidar do nosso próprio corpo, que é o veículo que Deus nos deu para viver essa vida. Né? Tudo isso são diferentes dharmas. Dependendo da idade que você vai ter dharmas específicos para a idade. A gente fez um vídeo só sobre isso, que é sobre os 7 dharmas, né? Então é legal dar uma olhada nesse vídeo, que lá tem uma explicação bem completa sobre esses diferentes dharmas que a gente tem no nosso dia a dia, ao longo da nossa vida, e como harmonizar todos eles com esse dharma principal, que é o dharma espiritual, o Sanatana Dharma, de servir. Vamos lá. Lilesvari. E aí, Lilesvari? Como que tá? Como adquirir a força e determinação para dar esses pequenos passos, já que não temos ainda essa noção ampla de como essas coisas pontuais contribuem para o nosso caminho em direção ao Dharma? Como ter o filtro ao longo do caminho do que pode ou não contribuir para executarmos o nosso Dharma no futuro? Então, tem isso, essa combinação de duas coisas, né? De conhecimento e experiência, até para você aprender que uma situação, às vezes, ela não é tão favorável, ela não é tão dhármica, que ela é um desperdício de tempo, que você não está fazendo a coisa certa. Até para você entender o que é desperdício de tempo, muitas vezes você vai ter que desperdiçar o tempo para não autoconsciência, de autoobservação, de aprendizado com os próprios erros, né? Então, a própria vida, ela vai dar pra gente um leque limitado de possibilidades, né? Que você vai poder, assim, escolher entre milhares de possibilidades. Vão ter situações, né, que a gente vai ter que tomar uma decisão, e aí a gente toma com a maior sabedoria que a gente tem naquele momento a decisão, e aí a gente vai, independente da escolha que você tiver, vão ter erros, vão ter acertos, vão ter problemas, né? Krishna fala isso na Bhagavad Gita, que tudo nesse mundo tem defeito. Então esse é o ponto. A gente tem que aprender com essas situações defeituosas, né? Até para a gente aprender que a gente fez a escolha errada, a gente precisa experimentar, né? Prático. Por viver na companhia de pessoas que já são sábias, você também tem que se auto-observar, você tem que arriscar. Vão ter consequências, todas as suas ações vão ter consequências. A gente não pode ter tanto medo de errar. Esse é o ponto, né? Assim, volto a enfatizar esse ponto, né? Que no futuro você só vai saber como aquelas coisas do passado ajudaram você quando você já tiver vivido elas, né? Então essa clarividência, essa coisa de querer já saber tudo e não errar, é um grande defeito nosso, faz parte
faz parte da influência do modo da paixão, né? E não dá para ficar tão preso nisso. Então vamos lá. Mandiari Bava. E aí, Mandiari? O fato da pessoa não descobrir o seu Dharma, isso vai afetar no seu caminho espiritual? Olha, o Bhagavatam fala sobre isso. O Bhagavatam fala assim, se uma pessoa ela descobre a vocação dela, mas não descobre a relação dela com Krishna, o que ela ganhou? E se uma pessoa ela desperta totalmente para a relação dela com Krishna, mas não consegue descobrir a vocação material dela, o que ela perdeu? Então, esse é o ponto, né? A gente, com certeza, descobrir nossa relação com Deus é muito maior do que descobrir nossa vocação. Mas a maior parte das pessoas só vai conseguir ter uma vida tranquila, satisfeita, plena, se descobrir sua vocação. Mas a gente não precisa achar que isso é algo instantâneo e que a nossa vida só vai ser feliz a partir daí. O próprio fato de investigar, de tentar descobrir nossa vocação, já é algo que a gente deve aproveitar. Essa jornada em busca da nossa vocação, ela já tem que ser prazerosa. Não é que vai ser uma austeridade, a vida vai ser incompleta, frustrante, até eu descobrir meu Dharma e quando eu descubro tudo vai virar uma felicidade. Não. O processo de tentar descobrir a vocação, ele tem que ser agradável. Ao tentar descobrir sua vocação, você está descobrindo a você mesmo. E ao descobrir você mesmo, você já está descobrindo a sua própria relação com Deus. Então esse processo de descobrir a nossa vocação é um exercício para a gente descobrir a nossa relação com Deus. E nunca devemos perder esse ponto, né? De que essa tarefa, ela já tem que ser agradável, né? Não é que a gente tem que botar todas as nossas expectativas só no final da jornada. Isso também é modo da paixão, modo da bondade. A gente fica feliz de estar fazendo o que se deve fazer. Ou seja, a gente tem que tentar descobrir a nossa vocação, então isso já vai ser agradável. Não só a recompensa, né? Senão é algo materialmente motivado, é algo sob a influência da paixão. Passatempos de Krishna. Boa noite, Hare Krishna. Tenho uma dúvida. Como saber se faz parte do seu Dharma ter filhos ou não? Então, essa aí é uma pergunta bem grande pra gente falar agora. Eu acho que dá pra gente fazer uma live só sobre esse tema, que é um tema interessante. E a gente já recebeu perguntas parecidas, assim, tanto ao longo aqui do Noite do Dharma, quanto ao longo da vida, né? Então, vamos fazer isso, vamos falar sobre isso. A gente já falou um pouco sobre o Dharma do filho, né? Já falamos sobre isso também em outras ocasiões, quando a gente falou do Dharma do casamento e quando a gente falou do Dharma da maternidade. A gente já falou sobre esse assunto, mas dá para fazer uma live só sobre esse tema, então a gente vai fazer. Que esse aí merece uma atenção especial, já que é uma dúvida que muitas pessoas têm. Melissa. Pode falar mais um pouco acerca dos padrões psicológicos? Porque hoje em dia tem muitas pessoas com problemas psicológicos. Como enlaçar ou discernir entre um padrão e um problema? A nossa psicologia está totalmente relacionada com o ego. Então, todo padrão psicológico tem defeitos e tem problemas. Quer dizer, tem vantagens e tem desvantagens, né? Tem qualidades e tem problemas, né? Então, por exemplo, se a pessoa ela tem a psicologia de ser um intelectual, ela também vai ser uma pessoa muito crítica. Porque um intelectual, naturalmente, é alguém que percebe as coisas com muita facilidade e alguém que vai perceber defeitos com muita facilidade, né? Então, ele vai ter uma natureza crítica. E, por outro lado, ele vai ter a capacidade de discernir, de entender as coisas melhores. Uma pessoa que ela tem o Dharma de proteger. Ela, para proteger, ela vai ter esse ímpeto de querer combater situações que ela considera injusta. E por causa disso ela pode acabar ficando mais nervosa do que ela deveria, se envolvendo mais com os problemas do que ela deveria, sendo mais combativa do que é saudável, né? Então existem problemas. Qualquer padrão psicológico nesse mundo tem problemas. Uma pessoa que ela tem o Dharma, assim, por exemplo, de ser mais colaborativa, né? Ela fazer coisas mais práticas, e não ser tão, assim, ela não é a pessoa que tem ideia, mas é aquela pessoa que bota as ideias na prática. Ela pode talvez ficar com baixa autoestima, porque ela acha que já que ela que não está tendo ideia, mas está implementando a ideia, ela vai ficar com baixa autoestima. Mas por outro lado, se não tivessem pessoas práticas, de que adiantar as pessoas terem ideias? Então ela tem que entender que ela é tão importante quanto as pessoas que têm a ideia, mas ela pode acontecer. Uma pessoa que tem o Dharma de produzir,
ela vai estar produzindo coisas que outras pessoas vão estar usando. Então ela pode acabar se tornando uma pessoa que ela vai querer manipular as outras pessoas, porque ela entende que as pessoas dependem dela, já que é ela que está produzindo o que as outras pessoas vão usar. Então, assim, isso sempre pode acontecer. Esse risco, né, problemas psicológicos sempre vão estar atrelados à nossa natureza psicológica. Nesse mundo, isso é inevitável, né? Agora, tem problemas psicológicos que vão, assim, além da barreira do que é saudável. É normal, é natural a gente ter... Existe um limite. Interferir na nossa capacidade de tomar decisões, começa a interferir na nossa autoestima, isso se torna um problema, né? Então, realmente, para algumas pessoas descobrirem totalmente a sua natureza psicológica, elas vão ter que se livrar de alguns problemas fundamentais, né? A gente teve uma noite do Dharma só falando sobre a carência. A carência é talvez uma das questões principais nesse sentido, né? Que vai atrapalhar bastante, né? Você descobrir sua natureza, é um problema psicológico que pode ser bem grave. Então, para algumas pessoas, elas vão precisar fazer um acompanhamento psicológico para poder ter mais clareza sobre quem elas são, para poder descobrir qual é o Dharma delas. Vamos ver só mais uma pergunta aqui, porque já vai acabar a live, que no Instagram a live ela é programada para durar 1 hora, né? Então daqui a 4 minutos está acabando. Mas todas as perguntas que a gente não responder, elas vão ser respondidas em outra live. Vai ter a continuação. Então, Luiz Montoya, mais uma vez aqui. Boa noite, Luiz. Dharma seria o tal? Desculpe, mas é que sou novo aqui. Tenho mais familiaridade com o budismo e com o taoísmo. Apesar de ser um termo usado no budismo, creio que aqui tem um significado um pouco diferente. Então, a ideia do Dharma, ela aparece em diferentes culturas espirituais e ela lembra muito, sim, a ideia do Tao, né? Porque o Tao é aquilo que garante a harmonia entre toda a natureza, entre a nossa natureza psicológica, a natureza do cosmos, entre o nosso papel nesse mundo. Então, sim, o Tao é um conceito muito similar ao conceito do Dharma. Agora, o conceito do Dharma, nos Vedas, ele é um conceito extremamente personalista. Ou seja, o Dharma, a harmonia desse mundo, a harmonia interna nossa que deriva da gente cumprir a nossa missão nessa vida, ela é uma expressão do desejo e da vontade de Deus, né, daquilo que Deus planejou para o funcionamento desse mundo, para o propósito da nossa vida. Então, tem um caráter extremamente teísta, extremamente personalista. A pessoa de Deus, a psicologia de Deus, o desejo de Deus é uma figura marcante por trás do Dharma, dentro da concepção védica. Então, o Dharma no budismo, ele é muito parecido com o Dharma védico. O Tao, o conceito de Tao também é um conceito similar, mas existe nos Vedas essa figura de Deus como algo muito proeminente, como Deus é a fonte do Dharma. Então, acho que a principal distinção, e não é uma distinção, talvez um complemento, né, entre o conceito de Dharma nos Vedas e o conceito de Dharma no budismo, é essa figura proeminente de Deus. E também o Tao, né, existem seguidores teístas, personalistas do Tao, mas a maior parte dos seguidores do Tao eram impersonalistas, estavam mais relacionados ao Tao como um conceito, uma energia motriz por trás do universo, mas algo impessoal, né, a essência do universo. Mas os Vedas vão falar que essa essência, ela deriva da pessoa de Deus, do desejo de Deus. A gente também tem um vídeo, Luiz, que fala bastante sobre esse assunto, que a gente fez alguns vídeos sobre o Dharma na Bhagavad Gita, e quando a gente fala do capítulo 4 da Bhagavad Gita, a gente explica isso bem lá. Então acho que pode ser um bom complemento.